Mais um caso Susana Richthofen. Sim, esse caso ficou conhecido agora como o novo caso Richthofen. E isso se deve ao mesmo enredo, filho que tira a vida dos pais. Isso aconteceu agora em Indaial, em Santa Catarina. Um jovem de 18 anos que premedita, chama amigo para ajudar e executa. E o que ele queria? Todos os bens da família para vender e abrir o próprio negócio dele. Um negócio legal. E tudo foi muito bem planejado. Agora, a execução não contava com um fato inesperado e que mudou todo o rumo da investigação. Estou de volta com esse caso que ganhou muita repercussão e não é à toa, né? Por quê? Porque envolve famílias de grande poder aquisitivo. Susana Richthofen ganhou toda aquela mídia por quê? Porque era uma mulher branca, loira, jovem, filha de uma família extremamente rica, pais psiquiatras, a mãe psiquiatra, o pai engenheiro, se não me engano, né? Esse caso aqui não é muito diferente. Filho de uma família de empreendedores, de empresários, dono de uma empresa de metalúrgica. E aí você se vê diante de uma situação como essa, um filho que tira a vida dos pais porque quer colocar as mãos já nos bens e fazer desses bens o que bem entender. Gigi, durante esses 20 anos não teve nenhum caso de parricídio, porque é assim que a gente chama, né? Casos em que filhos tiram a vida de pais. Óbvio que teve. Por que não ganhou essa repercussão? Porque não se trata de casos de grandes valores. Ou também não se trata de casos com detalhes, pormenores de planejamento, entendeu? Então, assim, eu vejo mais por esse lado. Esse ganhou a repercussão por ser um garoto jovem, de família extremamente rica aí, acredito eu, manipulado com uma riqueza de detalhes e executado com riqueza de crueldade. Então, teve todos os elementos para ganhar a repercussão da mídia e ser chamado como um novo caso Richthofen. Os dois casos têm algumas semelhanças. Suzane tinha 18 anos, Mateus tem 18. Suzane planejou, Mateus planejou. Suzane buscou auxílio, ajuda, no caso dos irmãos Cravinhos. O Mateus também buscou ajuda. O nome do amigo não foi divulgado pelas mídias, tá? Mas sabe-se que também tem 18 anos. Agora, a diferença entre o caso da Suzane e o do Mateus é que a Suzane não participou da execução. Já o Mateus fez questão de participar. Nos dois casos, a polícia, a investigação, ela agiu muito rápido. A perícia que foi fundamental no caso Suzane também será fundamental no caso Mateus para fortalecer, corroborar os elementos levantados pela investigação inicial. A polícia trabalhou muito bem e muito rápido, tanto que 5 dias após o fato ter acontecido, já estava decretada a prisão temporária tanto do Mateus quanto do amigo. Seja bem-vindo ao nosso canal e antes de continuarmos, dá aquele joinha, te inscreve, que não custa nada. Isso se você gosta desse tipo de conteúdo. E vamos ao caso. Na internet, a família Mello parecia assim, uma família de propaganda de margarina. No Instagram do filho, muitas fotos deles juntos, declarações do quanto se amava um ou outro. E a família ali era o pai, Márcio Eliseu Mello, de 45 anos, Patriane Mello, de 39 anos, o filho Mateus, de 18 anos. Ali era uma família que viviam para a empresa e para o filho. Ele era filho único. Ele iria herdar a empresa de metalúrgica que a família tinha. É uma empresa familiar. E o pai e a mãe, óbvio, que viam no filho o sucessor deles, de todo aquele esforço que eles tinham. Aos 18 anos, ele já era um funcionário da empresa. Eu acredito que os pais já o incentivavam porque realmente ele iria herdar aquilo tudo. Mas não eram bem esses os planos do Mateus. Na madrugada do dia 29 de janeiro, um pouco mais ali da meia-noite,
2 indivíduos entraram na casa por uma janela. Um dos invasores, ao entrar na casa, já foi direto na cozinha para pegar uma faca. Opa, aí a gente já fica. Quem é que entra já direto na cozinha sabendo onde está a faca? É alguém que conhece. Ao entrar e pegar essa faca, ele fez barulho, esse invasor. O casal que estava no quarto, e eles esperavam que esse casal estivessem dormindo. E realmente estavam, mas o seu Eliseu, ele acordou com barulho na cozinha e foi ver o que era. Quando ele saiu do quarto, ele encontrou um dos invasores ali e começou uma luta corporal. Essa luta corporal foi com um amigo de Mateus, tá? O Mateus foi aquele que foi lá para a cozinha pegar a faca. E ali começou a luta corporal, golpear o pai. Enquanto isso acontecia, a mãe ouviu também, já saiu do quarto e foi em direção ao outro invasor, aquele que vinha da cozinha, que ela não sabia que era o Mateus, o filho dela. O Mateus golpeou a mãe no tórax umas 6, 7 vezes. Foi o tempo que o amigo desferiu um golpe fatal no pai, no Eliseu, onde aqui na jugular, uma veia calibrosa que tem muito sangue, e ali perdeu muito sangue e veio a óbito. Como ele conseguiu conter o Eliseu, esse amigo do Mateus foi até a mãe e desferiu um golpe nas costas. Nesse mesmo tempo, Mateus vem com mais um golpe na têmpora da mãe dele. Ela desmaia. Os dois imaginam ali que o casal veio a óbito. Então, o que eles pegaram? Algumas coisas sem valor e saíram da casa pela janela. Entraram numa área de mata e foram rumo à casa desse amigo. Em torno de 1h da manhã, ela recobrou a consciência e começou a gritar por socorro. O vizinho ouviu, foi até lá, viu a situação, chamou a polícia, o SAMU, ela foi resgatada, levada para o hospital em estado grave, mas estabilizou. Em torno de 2h da manhã, o Mateus ele chega com uma roupa limpa, mochilas nas costas e encontra o vizinho na rua. E aí o vizinho conta que a casa foi invadida, assaltada, golpearam os pais, o pai veio a óbito, mas que não era para ele se preocupar com a mãe, que a mãe estava viva no hospital. Ele se assustou nessa hora. Os policiais já estavam ali, estavam perto, viram o susto dele. Nessa hora, o policial já não é nem mais sinal vermelho, já entra no rol de suspeitos. Agora, lógico, naquele momento a polícia não tinha como chegar e dizer você é um suspeito, começar a fazer a cariação ali, porque querendo ou não, ainda não se tem elementos, então não se pode provar, e nem fortes indícios que levem a um interrogatório. Então a polícia tinha que ter ali muito sangue frio, tanto tratá-lo como filho de vítimas, e, por outro lado, buscar elementos para ver se aquele susto ali realmente era o que eles estavam imaginando. O primeiro passo da investigação é buscar imagens, porque a chance das imagens trazer algo mais concreto é muito grande. E mesmo que não traga algo tão concreto de início, tem a perícia, que poderá fazer análises e aí vir com elementos mais robustos. Só que deu trabalho. Deu trabalho porque, como eu disse para vocês, o planejamento dele foi muito bom. Não foi ruim, não, foi muito bom. Ele sabia todos os pontos cegos da casa. Todos os pontos cegos. A primeira imagem que eles tiveram foi a imagem que ele se deixou gravar para vir como álibi. Ele saindo de casa com a roupa que ele tinha chegado e levando uma mochila nas costas. E aí ele foi indagado, né? Para onde que ele estava indo? Aí veio o álibi, para casa do amigo. Ele saiu para casa do amigo em torno de 22h50. Era o horário que dava ali na imagem. A outra imagem que eles conseguiram foi justamente de um dos invasores na cozinha. E por essa o Mateus não esperava, porque ele tinha perdido a faca no caminho que ele fez da casa do amigo de volta para casa, né, para executar o crime. Ele perdeu a faca e aí ele teve que pegar a faca na cozinha e tinha câmera lá. Só que tanto ele quanto o amigo estavam todos descobertos. O rosto, a cabeça, usando luva de tecido. Então não dava para ver o rosto. Entretanto,
A polícia viu pela estatura, não era uma prova, porque não passou ainda pela análise. Agora já deve ter passado, né? Mas naquele momento não tinha passado pela perícia. Então eles acreditavam assim que aquela estatura ali era próxima à estatura do Matheus e o jeito de andar. E aí mostraram para um familiar que realmente concordou que era o Matheus. Agora, claro, isso é uma prova? Naquele momento ainda não, mas era um indício. Era o suficiente para levá-lo a interrogatório? Sim. Juntando isso ao fato de que quem entrou só passou praticamente por pontos cegos, é alguém que sabe daquela casa, da rotina, da existência das câmeras. Assim como o indivíduo que foi direto lá na cozinha pegar exatamente onde tinha a faca. Alguém que conhece a dinâmica da casa. Então, esses 3 elementos aí principais levam à suspeição do Matheus. E aí é o suficiente, sim, para ele ser interrogado. Não acusado, mas interrogado aí como suspeito. E assim ele foi. Passou 2 horas em interrogatório, até que ele confessou. Nessa altura, já não era mais somente o Matheus que estava sendo interrogado, o amigo dele e a namorada do amigo. Os 3 estavam sendo interrogados. O amigo e o Matheus, eles tinham planejado muito bem, tanto que eles falavam praticamente a mesma coisa no início. Depois começou a contradição. A namorada desse amigo, ela trouxe informações valiosas para a polícia. Ela relatou que o Matheus procurou o amigo para propor, né, o plano, e que já tinha proposto esse plano para uma outra pessoa antes, e que tinha oferecido ao namorado dela 50 mil reais e um carro Montana como recompensa. E além disso, ele iria vender todos os bens, a empresa, todos os bens da família, para comprar uma chácara e o Matheus e o amigo serem sócios de uma empresa de produção manufaturada de substâncias ilícitas, gourmetizadas, exclusivas para clientes VIPs, feito ali sob medida. E quem iria gerenciar isso era o amigo, tá? Isso porque ele já tinha um know-how, ele já trabalhava no mercado. Tanto que ela mostra um vídeo que ela recebeu do próprio Matheus, onde mostra o amigo, o namorado dela, pesando uma substância lá e outras perto ali já embaladas para serem enviadas para os clientes VIP. A polícia já tinha questionado o Matheus a mochila que ele usava, que chegou vazia. E aí ele falou que ele tinha ido para casa do amigo com essa mochila e tinha dentro uns 15 quilos de substâncias ilícitas que ele tinha levado para o amigo. Só essa quantidade aí, se ele fosse pego, ele teria sido preso por tráfico. Não seria considerado usuário, porque é uma quantidade considerável. Agora, sim, o que todo mundo se pergunta, a motivação, né, desse crime. Ele falou para a polícia que ele cometeu porque ele não aguentava mais ser tratado como um mero funcionário, até dentro de casa. E isso tinha gerado um ódio muito grande do pai dele. Tanto que no planejamento, ele queria golpear o pai. Só que aí teve esse fator inesperado, né? E a dinâmica foi diferente. Quando eu digo que o planejamento foi bom, realmente foi bom. O Matheus, ele saiu ali da casa em torno de 22h50, já tinha deixado a janela aberta, a janela que nunca fica aberta. A polícia já tinha perguntado para Patriane, só que não falou, né, que o filho era um dos envolvidos. E aí ela disse que aquela janela nunca ficava aberta. Aí ele deixou aberta, e é justamente o ponto cego. Ele saiu com uma roupa, foi a pé pela área de campo que tem, de mata e campo, dá em torno de 30 a 40 minutos, trocou de roupa, voltou com o amigo, perdeu a faca, que aí esse foi o fator inesperado, entrou na casa por trás, ali pelo lado, num ponto cego, caminharam até a janela por ponto cego, que não foi pego por câmera nenhuma, entraram, ele só foi filmado porque precisou ir à cozinha. E aí teve o fator inesperado, lá eles executaram, acharam que os dois tinham ido a óbito, pegaram algumas coisas sem valor, então essa parte aí do forjar, eu acredito que o fator inesperado fez com que eles não executassem essa parte do plano também tão bem. Saíram da casa
pela mesma janela, retornaram para a casa do amigo, mais aí 30, 40 minutos, tomaram banhos, eles trocaram de roupa, ele botou a mesma roupa que ele tinha saído, voltou andando mais uns 30, 40 minutos. Nesse meio tempo aí ele senta na mata. E aí muitas das pessoas ficam, e o advogado também usa isso, ele estava ali arrependido. Não, para mim ele estava cansado. E gente, vamos lá, por mais assim jovem que seja, 18 anos, 40, 120 minutos aí, né? Fora a tensão dentro da casa, um embate. Aí mais 40, não. Me dizer que ele sentou ali porque estava arrependido? Aí ele disse no depoimento que se ele pudesse voltar atrás, não faria novamente. Claro que ele disse, é óbvio que ele disse. Isso é estratégia do advogado. Um advogado caro, não sei quem que está pagando, se é a família, deve ser. Claro que ele vai dizer isso. Mas as expressões dele, o delegado na coletiva de imprensa disse que frio. Nas expressões não demonstrava arrependimento algum. Como eu disse para vocês, o que eu encontrei e foi falado como álibi apenas o fato de ter ido na casa do amigo. Eu não acredito que se seja só isso, não. Não sei se ele tem um outro álibi que os dois tenham saído dali. Porque aí é um planejamento mais rebuscado, tá? Porque envolve aí o GPS do celular. Como é que esse celular foi levado a outro lugar? Aí pode envolver uma terceira pessoa. Essa é uma hipótese. Assim como o álibi pode ser somente estar ali na casa do amigo, né? Ter estado ali. Mas se uma coisa ou outra, existem softwares para saber. Os telefones, né, coletados, eles apagaram muitos arquivos, realmente, achando que isso iria impedir que se descobrisse alguma coisa. Eles não devem saber do Cellebrite. E nem é segredo. Isso aqui não é segredo. O que eu vou falar aqui não é segredo, não. A polícia, inclusive, faz questão de falar, temos o Cellebrite, que é um aparelho que recupera arquivos, fotos, vídeos apagados. E a polícia faz questão de dizer, olha, temos, tanto para a população saber cobrar, quanto para os criminosos pensarem 2, 3 vezes antes de cometer o crime. Vai ser descoberto. O que a perícia não traz são as formas, estratégias de burlar essa investigação. Isso aí não pode ser trazido, tá? Então, todos esses celulares, dos 3, porque aí entra o celular da namorada também, será analisado, periciado, para ver se tem mais material incriminador, né? Que eu acredito que tem aí. Agora, algo que me chamou a atenção e que eu tenho certeza, a defesa já andou falando, sim, que vai usar isso, tá? Mas eu só não sei se cola. É o fato do Matheus ele ser autista nível 2. Será que esse fato torna o Matheus inimputável? Não. Não, porque ele teve todo um raciocínio de planejamento. A namorada do amigo disse que esse planejamento foi coisa aí de 2 meses. Ninguém planeja a um nível de rebuscamento, nem sei se a palavra está certa, mas de pensar até nos pontos cegos da câmera, se não tiver um raciocínio mediano, um raciocínio de saber o que está sendo feito. Então, eu não vejo que colhe. Mas e aí se tentar associar o autismo à violência? Tá, existem alguns artigos sobre isso, tá? Mas a incidência é baixa. A correlação, os que eu tenho encontrado, a correlação é menor do que 30%, e ainda assim a violência do tipo reativa. Não é a violência rebuscada, planejada, não. É uma violência de impulso, de reação. Por isso que, assim, no meu entendimento, ele vai passar por psiquiatras forenses, vão lá, se ele for autista, vai ser determinado que ele é autista nível 2. Mas isso aí não vai colar no júri. Sim, no júri, porque ele vai para tribunal de júri. Todo caso contra a vida é tribunal do júri. Não vai ser julgado por um juiz, vai ser julgado por pessoas, cidadãos, sem ficha criminal e que estão aptos a participarem do tribunal do júri. Os dois irão, tanto o Matheus quanto o amigo, porque eles já possuem 18 anos. Se eles não tivessem ainda 18 anos, eles não iriam. Que é o caso da namorada do amigo do Matheus, que ela tem 17 anos. Então, se for comprovada a participação dela como cúmplice, ela não vai ao tribunal do júri.
E nisso tudo eu fico imaginando a mãe desse rapaz, que agora ela já sabe, né? Ela sabe, ela já tem ciência. Eu acredito que essa tenha sido a dor maior, o golpe de misericórdia. E talvez por isso que muitos estão dizendo que esse caso ainda é pior do que o da Suzane. Eu realmente não sei se há um crime pior do que o outro. Se esse do Matheus é pior do que o da Suzane ou vice-versa. Porque de um lado a gente tem uma menina que fica aquela coisa, né? Da imagem da mulher. Do outro, ele executou, diferente da Suzane, que não executou. Que é por isso que a mídia está trazendo como pior, né? Porque ele executou. Mas os dois crimes são terríveis. Eu realmente não sei dizer qual é pior. Não sei. Se você sabe, deixa aqui. Na minha opinião, humilde opinião, não se deve nem levar para essa discussão. Porque é a questão humana em decadência mesmo. E se nós formos dar um Google agora, mais casos e casos de filhos contra pais. Não as mesmas circunstâncias, né? Se você tiver mais informações sobre esse caso, também coloca aqui, tá? Eu vou olhar, vou ler. Claro, se você tiver também algum outro caso que queira que eu traga, deixa aqui, que eu vou ter o maior prazer de buscar informações e trazer o meu olhar. Lá na outra rede social eu já tenho comentado sobre esse caso, se você quiser acompanhar por lá também, eu te aguardo. Tem inúmeros vídeos para você maratonar até eu trazer o próximo vídeo. Fica com Deus, um beijo e até lá.